Agora é aquele tweet final, hein? O ex-presidente Bolsonaro, que foi indiciado pela Polícia Federal, afirmou ontem que nunca debateu golpe com ninguém. Bolsonaro falou com a imprensa no aeroporto de Brasília após chegar de Maceió. No final de semana passada, a Polícia Federal enviou ao Supremo Tribunal Federal o indiciamento de 37 pessoas, entre elas aí o ex-presidente Bolsonaro, por crimes de tentativa de golpe, abolição violenta do Estado, democrático de direito e também organização criminosa. O indiciamento não significa condenação, tá? Há ainda um longo caminho jurídico em toda essa situação para que tenha-se um desfecho. As investigações da Polícia Federal se referem a tramas golpistas que ameaçaram o país após o presidente Lula ter vencido as eleições em 2022. Vou abrir aspas aqui para a fala do ex-presidente Bolsonaro. Nunca debati golpe com ninguém. Se alguém viesse falar de golpe comigo, eu perguntaria: e o day after? Como a gente fica perante o mundo? Disse o Bolsonaro para a imprensa, argumentando que o dia seguinte a um eventual golpe traria tantas dificuldades para o Brasil que nem ele cogitou essa hipótese. Vou abrir aspas novamente aqui para o Bolsonaro. Agora, todas as medidas possíveis dentro das 4 linhas, dentro da Constituição, eu estudei. Fecho aspas aqui para o presidente Bolsonaro num tweet final. Regiane. Pois é, ele frisa realmente essa ação dentro das 4 linhas da Constituição, mas assim, um ponto que eu sempre me pergunto e questiono por que ele não falou para as pessoas que estavam fazendo a manifestação pacífica em frente aos exércitos para ir para casa. Eu acho assim, de verdade, poderia ter falado: gente, vamos respeitar o que foi decidido, a eleição, e vamos embora. Então, não sei, fica realmente meio esquisito. Ângelo? O ex-presidente maluquinho. Quem leu o livro da Thaís Oyama, que contando a história do Bolsonaro, Thaís Oyama, que foi daqui da Jovem Pan, percebe que ele terceiriza a culpa. A vida toda do Bolsonaro ele terceirizou a culpa. Ele não é, nunca ele assume os atos que dão problema. Mesmo com os áudios que estão circulando, mesmo com os áudios do assessor direto dele, de um monte de militar, né? Ele incentivou o tempo inteiro, fugiu do país no final do mandato para poder voltar carregado nos braços do povo, igual o Jânio Quadros. E a gente, essa coisa de day after, quem usava muito isso, contra, falando: olha, vocês estão fazendo golpe, tentativa de golpe, mas vocês têm que lembrar do day after. Quem falava isso era um jornalista chamado Reinaldo Azevedo. E a gente não pode esquecer, torno a falar nisso, memória é muito importante. O Bolsonaro falou, está circulando, há 500 anos que circula isso, quando ele era um mero deputado, que tinha que fazer uma revolução, matar no mínimo 30 mil pessoas, coisas que os militares de 64 não fizeram, e falou inclusive em matar o nome, ele falou o nome do Fernando Henrique Cardoso. Então, nada de novo no fronte, este é o Bolsonaro. Fernando Tupan, tweet final. Paulo Caetano, ontem quebrou o pau na Assembleia Legislativa sobre o assunto. O deputado Ricardo Arruda, que é um bolsonarista, falou que recebeu um programa do Fantástico ou da Globo falando que colocando um áudio que o Bolsonaro não tinha culpa nenhuma no cartório, que não houve absolutamente nada. Então, é um tal de um fala uma coisa, o outro fala outra coisa e a gente não chega a lugar nenhum. A verdade é o seguinte, que se não houve golpe, como que você vai julgar uma coisa que não houve? Já começa por aí. Só a esquerda para pensar nisso aí. E eu apoio a abertura do bar do Magro, não do Edivaldo. Do Magro, tweet final. É recorrente entre políticos a tese de que eles não sabiam, né? Até um presidente que acabou sendo preso que ele não sabia. A verdade é que cada vez se fecha, né? O cercadinho do Bolsonaro está ficando cada vez mais estreito, né? E claro, como você bem lembrou aí, está indiciado, ainda não é réu, ainda tem um processo longo para ser cumprido, mas que se aplique a lei com o rigor necessário. E lembrando que nos áudios vazados se introduziu, viu, Rigon, a expressão guerra civil, né? Quer dizer, pela primeira vez a gente ouviu falar nisso, e os militares se estavam perto do Bolsonaro ou não estavam, a verdade que havia uma arquitetura do golpe armado, planejado, inclusive com a morte de figuras importantes. Seja como for, está uma investigação em curso, ela é grave, ela é muito grave, e eu espero que tenha um desfecho e que as pessoas envolvidas, seja o Bolsonaro ou não,
sejam, cumpram as penas devidas de que esse país volte à normalidade democrática, né? Chega disso, né? Até onde o Ronaldo Caiado falava disso, todo mundo está com o saco cheio de toda essa história, né? Essa discussão que já se arrasta há tanto tempo e parece que não vai terminar tão cedo, mas sigamos. Quem, Rafael? A narrativa que está sendo pregada aí pelos bolsonaristas, principalmente, é que os atos preparatórios de um crime não são puníveis. Então, assim, tem essa narrativa pontual que eles estão utilizando, os políticos utilizando da plenária, como aconteceu na Assembleia Legislativa, por exemplo, aqui do Paraná, como nas redes sociais. Não só, né, essa situação de você argumentar que os atos preparatórios de um crime não pode ser punível. Ok. E o outro objetivo principal das narrativas é que o Alexandre de Moraes não poderia utilizar, né, da presidência do inquérito para investigar, sendo que ele é vítima, acusador e... Então, assim, ninguém está dizendo que não. Ninguém está negando. Esse é o problema. Você viu que o objetivo principal é exatamente terceirizar a narrativa e a culpa, como bem falou o Rigon ali. É difícil você acreditar que não houve nenhuma insinuação do presidente Bolsonaro, né, com relação a qualquer tipo de golpe. É difícil. A Polícia Federal está aí. Eu tenho certeza que até o final das investigações virão muitas coisas à tona. Militares do alto escalão foram presos, porque há indícios muito contundentes, né, de um possível golpe. Outras pessoas estavam presas. Por exemplo, o Felipe Martins que é assessor especial, o Mauro Cid também, né? Então, assim, deu delação premiada, enfim. Então, assim, tem algumas coisas que precisam ser, sabe, parece até para despertar para todo mundo, analisar friamente, sem um pouco de emoção política, sabe? Você tem que deixar isso de lado, porque não dá para se colocar a mão no fogo, velho. Não dá. O pessoal do PT, às vezes a gente fica até brincando, né? O PT colocava a mão no fogo do Lula, o Lula chegou a ser preso. Voltou, né, por conta de várias coisas, mas tá aí, de novo. Mas antes ele tinha sido preso. A mesma narrativa, os bolsonaristas, não dá. Viu? Não tem como você colocar a sua cara pra queimar no lugar do Bolsonaro. Se o Bolsonaro protegeu o próprio filho Flávio Bolsonaro com relação à rachadinha, ele não vai defender você se caso você ir pra cadeia. Olha quantas pessoas mais próximas dele que ele não conseguiu nem tirar da cadeia. E olha que ele estava no poder em algumas situações. Daniel Silveira, por exemplo, bolsonarista raiz, estava ali na linha de frente. Foi preso, Bolsonaro bem poderia lá um indulto, alguma coisa, mas tentou, não deu, tal. Pronto, morreu por ali. Nunca mais se tocou no nome Daniel Silveira. Você já viu o Bolsonaro falar do Daniel Silveira? De outras pessoas que foram presas? Bebiano, um monte de gente que ele porque deixou. realmente a corda tá esticando. E não tem como. Você pode até gostar do Bolsonaro, eu também gosto em alguns aspectos históricos ali, o que fez com a política. Eu acho que é necessário sim retratar isso, mas não dá para colocar a mão no fogo por ele. Não tem como. Não tem, esquece isso. Só deixa só um minutinho. Ele vai empurrar com a barriga até completar 70 anos, que aí a pena cai pela metade, né? Então isso para ele é legal. E você falou em narrativa, eu li algo ontem muito interessante. O bolsonarista tem que parar com essa narrativa que a Terra é redonda.